E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no nosso canal Entendes Tu que Lê. E antes de mais nada, eu gostaria de estar convidando você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. E como você faz isso? É simples, basta você clicar no botãozinho vermelho onde está inscrito Inscreva-se e pronto, você ficará inscrito no nosso canal e receberá notificações dos próximos vídeos que estaremos lançando aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o tema: qual tipo de morte o pecado trouxe? Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ao lermos Gênesis, notamos claramente a ordem em que Deus dá a Adão que no dia que ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas muitos não conseguem ver a dimensão desta sentença. E quais tipos de morte sobreviria a Adão e à raça humana também? Pois os três tipos de morte são a morte física, a morte espiritual e também a morte eterna. Sendo assim, Adão, representante da raça humana, quando ele pecou, trouxe a morte sobre si e sobre os seus descendentes também. Então primeiro nós vamos tratar sobre a morte física. Esse é o tipo de morte mais conhecida. É quando o nosso espírito se separa do nosso corpo. E quando isso acontece, o nosso corpo fica inanimado e passa a apodrecer. A Bíblia nos diz que esse tipo de morte, a morte física, é consequência do pecado lá do Jardim do Éden, onde está escrito em Gênesis 3:19: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Sendo assim, todos os descendentes de Adão e Eva passam pela morte física, porque é consequência do pecado. E isso inclui eu e você. Vamos ler Romanos 5:12. Olha o que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos que ao pecar, a morte entrou através do pecado, e sendo assim, nós passamos a morrer. Então todos morrem, todos são pecadores. E isso é consequência do pecado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Pois em Adão, todos morrem. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 15:22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então nós vemos que em Adão todos morrem, todos morreram, todos herdaram isso dele. Então agora nós podemos prosseguir, então, já que falamos sobre a morte física, também temos que falar sobre a morte espiritual. Esse tipo de morte, ela é experimentada em vida. Como assim, você me pergunta? Eu explico. Isso acontece porque nós nascemos separados de Deus. Significa uma separação entre nós e Deus, a morte espiritual. A Bíblia considera o homem morto espiritualmente sem Deus. Essa morte espiritual se dá porque o pecado reina em nossa vida. E sem Cristo, todas as pessoas são consideradas mortas e estão todos sobre esta mesma situação de morte espiritual. Olha o que diz lá em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como vemos no versículo bíblico, todos nós estamos separados pelo pecado de Deus. Estamos mortos espiritualmente. Porém, essa situação de morte espiritual pode ser mudada quando nós passamos a ter fé em Cristo Jesus, que é a nossa salvação, como está lá em Efésios 2:8. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então passamos a ter vida porque Ele nos vivifica. Então estamos 100% mortos espiritualmente. Falamos da morte física, falamos da morte espiritual, e agora precisamos falar também da morte escatológica, ou da morte eterna, ou também a segunda morte, como normalmente é conhecida. Essa é a morte mais terrível, pois ela é decorrente da morte espiritual. Essa morte também significa uma separação de Deus, mas porém é uma separação eterna. Os que passam por essa morte, que também é chamada de segunda morte, terão por destino final um lugar de tormento e sofrimento. E esse local ele é chamado pela Bíblia de inferno ou lago de fogo. Então podemos ler lá em Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Os que passarão por essa morte são os não salvos que não foram encontrados com o seu nome no livro da vida, condenado pela justa justiça de Deus. Mateus 25:41. Olha o que diz o texto. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então vemos aqui que aqui se encontra a segunda morte. Então aqui estão os 3 tipos de mortes que vieram decorrentes do pecado de Adão: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Eu sei que esse tema é um pouco pesado, por isso eu quero deixar uma palavra de esperança para você. Se você e eu nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e depositarmos a nossa fé no seu sacrifício pelos nossos pecados, sendo assim justificados gratuitamente pela fé, não enfrentaremos a segunda morte. Antes gozaremos da vida eterna ao lado, junto com o nosso Deus. Como está lá em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui está a nossa esperança. Então fica aí essa palavra de esperança para você, para que nós possamos crer no Senhor Jesus, porque nem a morte poderá nos separar desse amor. Se você gostou dessa explicação, porém prática e objetiva, se inscreva no nosso canal. O Entende Tudo que Lê vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.